Entre os vários campos de estudos da ciência da linguagem, existe a área da linguística que estuda o significado em uso. Ou, em outras palavras, empenham-se em compreender como os processos implícitos, isto é, que não se manifestam claramente ao se utilizar a linguagem verbal, geram sentidos para além dos encontrados em análises meramente focadas na sentença. Falamos da pragmática, uma área que não se prende à leitura de códigos, mas antes identifica que no uso das sentenças existe uma série de sentidos que dependem de um processamento claramente inferencial, ou seja, determinado significado se dá devido a outras percepções que nos fazem chegar a determinada conclusão. Assim, a pragmática nos convida à reflexão, pois nos leva à conscientização do papel da inferência na compreensão de enunciados linguísticos, significando dizer que somos conduzidos a analisar a existência de comunicação para além do que se diz, ou seja, para além do código verbal. Afinal, existem ou não fenômenos para além da codificação na linguagem verbal? Com a palavra linguística. É a ação de diversos mecanismos pragmáticos que produz um conjunto de fenômenos de sentido, e isso, recebendo o rótulo de significado literal, descarta a reflexão acerca da quantidade de inferência pragmática produzida por falantes comuns, que por isso mesmo, ao produzirem significados, veem esses significados como literais, sendo que as sentenças de uma língua, ao tornarem-se enunciados, podem produzir sentidos intuitivamente literais, bem como sentidos marcadamente derivados. Entre tantas possibilidades, acabamos não percebendo a dependência de inferência pragmática dos enunciados que consideramos parte dos sentidos que tendemos a ver como literais. Entretanto, a comunicação que se dá por meio da linguagem verbal compreende o reconhecimento de intenções. Neste entremeio reside a pragmática, ocupando-se da análise de fenômenos que vão desde os considerados literais àqueles que seriam praticamente impossível negar seu caráter inferencial. Embora tenhamos ressaltado que uma única sentença em nossa língua, ao ser expressa, pode transmitir uma série de informações para além da codificação verbal, aqui buscaremos apresentar processos que manifestam sentidos bastante regulares, ou seja, mesmo em circunstâncias distintas, costumam sofrer menos variação. Porém, devemos, antes de mais nada, apresentar três terminologias que se distinguem significativamente nos estudos semânticos e pragmáticos: sentença, enunciado e proposição. Vejamos resumidamente cada terminologia. A sentença é uma organização particular composta por elementos do léxico de uma língua estruturados a partir de suas regras de combinação, sintaxe. Sendo assim, as três unidades complexas a seguir são sentenças diferentes. Nicholas ama Sarah. Sarah é amada por Nicholas. Nicholas loves Sarah. As sentenças 10 e 11 são distintas em função de sua estruturação. Enquanto 10 é uma sentença na voz ativa, 11 é uma sentença na voz passiva. Já 10 e 12 diferenciam-se pelo código utilizado. Enquanto 10 é uma sentença da língua portuguesa, 12 é uma sentença da língua inglesa. Temos, portanto, três sentenças diferentes, seja em razão da estrutura sintática, seja em razão do código utilizado. A diferença entre a sentença e o enunciado reside fundamentalmente no uso, ou seja, a sentença é como uma frase solta, sem contexto, sem vida, uma entidade abstrata. Mas ao ser usada por alguém numa situação específica, com um objetivo específico, portanto, dentro de um contexto, e assim, sendo vista como uma entidade concreta, a sentença se torna um enunciado. Logo, um enunciado nada mais é que uma sentença em uso. Como na condição de falantes usamos sentenças o tempo todo, estamos o tempo todo realizando enunciados. Teoricamente, é importante reconhecer o papel que esse uso tem, porque apenas após ser usada de modo assertivo, após ser proferida assertivamente, que uma sentença pode ser considerada a expressão de uma proposição. Ou seja, uma sequência gramatical de formas linguísticas caracterizável como sentença assertiva só expressa uma proposição quando é enunciada. A rigor, apenas enunciados assertivos são verdadeiros ou falsos, uma vez que são proferidos para efetivamente expressar o que pensa o enunciador sobre o mundo. E embora existam sentenças que pareçam manifestar uma proposição completa ou até mesmo imutável, devemos ter cautela ao analisá-las, considerando o tempo verbal, que é um elemento linguístico, e o momento da enunciação, que é um elemento extralinguístico. Esses dois elementos relativos à temporalidade são essenciais. E para melhor compreensão, vejamos um exemplo. Brutus matou Júlio César. A sentença 17 tem um verbo com sentido bastante claro, usado literalmente, com suas duas posições argumentais preenchidas por nomes próprios
próprios. Nomes próprios são designadores rígidos, não dependendo, portanto, de qualquer dado contextual para que se faça a identificação de seus referentes. Mas essa sentença, dependendo do momento de sua enunciação, pode expressar proposições distintas. Basta, por exemplo, lembrarmos que Júlio César foi assassinado em 14 de março de 44 a.C. A partir desse dado, entendemos que no dia 13 de março do ano de 44 a.C., Júlio César ainda vivia, de modo que a enunciação de 17, nesse dia, expressaria uma falsidade. Como uma mesma proposição não pode produzir uma falsidade e uma verdade ao mesmo tempo, a enunciação de 17, em 15 de março de 44 a.C., expressa uma proposição distinta da enunciação de 17, em 13 de março de 44 a.C., ou seja, em apenas 2 dias. A enunciação de 17 passou de falsa a verdadeira, o que conduz à inevitável conclusão de que em cada um desses dias expressava uma proposição distinta. Com isso, já podemos pontuar aqui o caráter subproposicional da sentença, pois a sentença contingente não manifesta verdadeiramente uma proposição, ou seja, o conteúdo não proferido de uma sentença que depende do contexto é sempre subproposicional. O curioso nessa reflexão é que ela nos leva a compreender que o reconhecimento de uma proposição, na maior parte das vezes, depende do reconhecimento de suas condições de produção, tempo e espaço fundamentalmente, ou seja, nos leva a perceber que não é possível reconhecer uma proposição efetiva antes da utilização efetiva da sentença. Há, portanto, uma relação íntima entre o uso e significação que, de tão óbvia, chega a passar despercebida. E como tendemos a não nos interessarmos por obviedades, ao participarmos de uma conversa, somos atraídos por conteúdos que possam gerar uma ampliação na nossa concepção de mundo. Em outras palavras, para além dos acréscimos que transformam sentenças em proposição, buscamos outros tipos de enriquecimentos pragmáticos realizados na proposição produzida por seu enunciador. Uma vez que há uma série de fenômenos pragmáticos que se afastam do que em um enunciado tendemos a considerar literal, fica evidenciado que buscamos reconhecer as intenções presentes na comunicação em linguagem verbal. Segundo Tomasello et al., crianças com pouco mais de 1 ano já são capazes de se envolver em atividades conjuntas que exigem o domínio de intenções compartilhadas. Diante da tarefa de cortar uma caixa de papelão, por exemplo, crianças com menos de 2 anos já são capazes de se engajar em planos complexos e identificar papéis complementares realizados por participantes distintos, como o de segurar a caixa e o de usar a tesoura para cortar. Na verdade, como intenções só podem ser atribuídas a entidades com volição e iniciativa, o que é característico dos seres humanos, estamos o tempo inteiro identificando as intenções de outras pessoas. Fazemos isso, por exemplo, quando estamos em um ponto de ônibus e vemos uma pessoa dando sinal para o veículo, e interpretamos que a intenção dela seja embarcar nele. Um outro exemplo, agora em relação a identificarem a minha ação, é quando, estando em casa ao começar uma chuva torrencial, os familiares presentes, ao me ver correr para fechar as janelas para impedir o alagamento da casa, ao reconhecerem minha intenção, sintam-se provocados a se engajar na mesma tarefa. E aqui, neste exemplo, vemos 2 interesses, particular e coletivo. Importantes para os estudos da pragmática são as assim denominadas intenções informativas, nomeadas assim por Sperber e Wilson em seu livro Relevance, Communication and Cognition, e a intenção comunicativa, que, embora não apareça explicitamente nos escritos de Grice, é a ela que o filósofo alude ao falar de significado não natural em seu artigo Meaning. Então, primeiramente, o que seria a intenção informativa? É a intenção de veicular com o enunciado determinados conteúdos e não inúmeros outros. Sendo assim, nossa tarefa ao interpretar enunciados linguísticos nada mais é que a de identificar a intenção informativa de quem os profere. Já a intenção comunicativa é a intenção de produzir um efeito pelo próprio reconhecimento da intenção de produzir o efeito. Exemplificando, pense no relógio de pulso movido a corda. Visualize-o em 2 situações. Na primeira, você vê um indivíduo dando batidinhas no vidro do relógio. Isso te leva a achar que o relógio parou e a intenção dele é fazer o relógio funcionar novamente. Agora vejamos uma segunda situação em que você é um marido atrasado que vê sua esposa arrumada, pronta para sair, olhando indignada para você, dando batidinhas no vidro do relógio. Aí, você sabe que a intenção dela é chamar a atenção para o seu atraso, levando-o inclusive a se apressar. A diferença entre ambos os casos está patente. Na primeira situação, busca-se uma relação entre as batidinhas no relógio e sua reanimação, sabendo que o indivíduo não buscou manifestar qualquer intenção informativa, ainda que você tenha entendido que a intenção
dele era a reanimação do relógio, mas isso se deu como consequência de você observar os gestos dele. Logo, o máximo que se pode inferir daí é que os gestos dele manifestam uma intenção não comunicativa. Já na segunda situação, há uma nítida manifestação de intenção comunicativa por parte da esposa, levando você, enquanto marido, a reconhecer essa intenção, te obrigando a considerar todos os elementos contextuais com o objetivo de encontrar a intenção informativa mais adequada, que no caso em questão era dizer que você estava demorando. A identificação de uma intenção comunicativa, no entanto, não é suficiente para depreender uma intenção informativa. Não há um salto mágico para o reconhecimento da intenção informativa a partir do reconhecimento da comunicativa. A transição do reconhecimento da intenção comunicativa para o reconhecimento da intenção informativa é mediada por um conjunto de processos responsáveis por diversos tipos de especificação de sentido. A partir de princípios teoricamente postulados, veremos os mecanismos envolvidos nos processos geradores das especificações de sentido pragmático. Os modelos teóricos que se dedicam a identificar tais processos relacionam-se de certa forma ao que o filósofo Herbert Paul Grice nomeou de implicaturas conversacionais, um conjunto de fenômenos de sentido que, na perspectiva por ele inaugurada, decorre da ação de uma lógica particular que caracteriza o raciocínio de quem se envolve em uma conversação, uma lógica conversacional. Grice, na verdade, quis ir além do conteúdo literal das sentenças proferidas. Propôs, para isso, um conjunto de máximas conversacionais. Aqui veremos brevemente algumas dentre elas, a saber, a máxima da qualidade, a máxima da relação e a máxima da quantidade. Mas antes, vejamos o princípio geral do modelo teórico fundado por ele, um princípio que, na sua perspectiva, é o imperativo. Ele o chamou de princípio da cooperação. Neste princípio, temos a ideia de que, se conversarmos, estamos cooperando. O próprio fato de nos engajarmos em uma situação comunicativa é a garantia de que estamos sendo cooperativos do ponto de vista comunicacional. Sendo assim, um filho que discute com os pais querendo convencê-los de que não precisa arrumar seu quarto para colaborar com as tarefas domésticas pode não estar sendo cooperativo do ponto de vista do convívio, mas está sendo plenamente cooperativo na perspectiva conversacional, já que espera ser compreendido em sua argumentação. Entretanto, considerar nosso interlocutor cooperativo é apenas o princípio do processo inferencial. Não é à toa que Grice, ao perceber a distância entre o dito e o implícito, compreendeu que o princípio da cooperação não era suficiente para manifestar a aparelhagem responsável pela criação do sentido total do enunciado. Daí surgiram suas máximas. Essas máximas seriam regras interpretativas a serem seguidas. De acordo com sua teoria, todos nós usamos um mesmo conjunto de regras no processamento de enunciados linguísticos, capazes de nos guiar na interpretação. Ninguém adere a essas regras por obrigação moral ou por submissão resignada. As pessoas usam essas regras por serem úteis em sua busca por sentido, por auxiliarem de modo decisivo na troca eficiente de informação a partir da interação que se estabelece na comunicação. E a primeira das três máximas que veremos é a máxima da qualidade, que é dividida em duas submáximas. A primeira mostra que não expressamos ideias que não concordamos, mas ainda que seja um imperativo, Grice considerou que no nível superficial tal máxima poderia ser violada, bastaria, por exemplo, se valer de uma hipérbole, como um patrão perguntando, no início de uma reunião, se determinado funcionário tinha dado alguma informação do porquê de não ter comparecido, e receber como resposta que o funcionário deu 1000 desculpas. Ora, obviamente, o número de desculpas não chegou a 1000. Isso é apenas um exagero para expressar uma ênfase, e como literalmente isso é uma inverdade, a primeira submáxima foi violada. Mas se nos aprofundarmos, saindo assim da superficialidade, a máxima será restabelecida, já que compreenderemos o sentido da resposta. De modo parecido, a segunda submáxima tende a ser respeitada, como por exemplo, se seu pai te perguntar que horas são, e você, por não ter condições de verificar a hora exata, disser que o Jornal Nacional acabou de começar. Ou seja, você estaria desrespeitando a segunda submáxima por não poder informar um horário preciso, mas ao optar por dispor uma alternativa a qual você pode se comprometer e ajudar de alguma forma a responder à dúvida levantada por seu pai, você está respeitando a segunda submáxima. E é importante tal ato porque ao decidir veicular essa informação, você estabelece certa relação com o que foi demandado pelo seu pai, e daí você também respeita outra máxima empreendida por Grice, a máxima da relação. E você está respeitando essa máxima justamente porque o que ela exige é que nossas escolhas manifestem conteúdos que se relacionem de algum modo ao tema proposto. Se ao invés da resposta dada você falasse que o Jornal Nacional hoje será sensacional, não estaria sendo nada cooperativo. No entanto, pelo que você respondeu anteriormente, você espera, na verdade, que seu pai tenha sua resposta como relevante para, a partir dela, poder buscar sentido, porque você espera que ele, ao perceber uma aparente
aparente violação da máxima da relevância, passará a buscar restabelecê-la, procurando uma relação possível entre o início do Jornal Nacional e sua pergunta. E o pensamento relacional que você espera que o seu pai faça é o de que você procurou indicar que um programa que vai ao ar há muitas décadas em um horário mais ou menos regular está começando, oferecendo com isso uma indicação imprecisa, mas possivelmente útil do horário aproximado em que se encontram. Ou seja, tem duas coisas implícitas na sua contribuição. A primeira, você contou com o conhecimento do seu pai acerca da existência do horário de início do Jornal Nacional. A segunda, você confiou na capacidade dele de fazer uma proveitosa conexão entre a questão levantada por ele e esses conteúdos. Em outras palavras, você acreditou que ele é capaz de processar a máxima da relação para beneficiar a compreensão mútua. E chegamos à outra máxima de Grice, a última a ser abordada por nós, juntamente com suas duas submáximas, a máxima da quantidade, que basicamente exige que os enunciados informem o máximo possível, mas não mais do que isso. Focando na primeira submáxima, pensemos na seguinte situação. Naira pergunta a Janaína, quanto dinheiro você tem? Ao que Janaína responde, eu tenho 20 reais. Se interpretarmos apenas literalmente o que Janaína respondeu, teremos a ideia de que ela tem 20 reais ou qualquer valor acima disso, já que quem tem, por exemplo, 30, também tem 20. Porém, a sentença de Janaína parece querer dizer mais do que isso, porque não consideraríamos tal resposta aceitável ao sabermos que ela tem 30 reais. Sendo assim, embora o conteúdo semântico da sentença seja o de que seu enunciador carrega 20 reais consigo, o conteúdo comunicado é mais do que isso, pois inclui a ideia de que nada mais do que 20 reais pode ser encontrado. E isso se dá devido à expectativa nutrida, conforme a primeira submáxima, de que a quantidade de informação seja precisa. Ou dito de outra forma, quer-se saber a quantidade máxima de dinheiro que Janaína tem. Mas é necessário nos atentarmos para o seguinte: diferentemente do que o senso comum acredita, a sentença proferida por Janaína não traz em si um caráter imutável, de que ela não possa ter mais do que 20 reais. Isso porque basta pensarmos, por exemplo, num contexto onde Janaína e Naira estejam numa fila de cinema para a compra de ingressos, onde cada ingresso custa 20 reais. Agora imagine Naira ao procurar em sua bolsa e não encontrar dinheiro, dizendo a Janaína, nossa, esqueci o dinheiro em casa. Ao que Janaína, com um tom sereno, responde, fique tranquila, eu tenho 20 reais. Aqui podemos observar que, ainda que a última frase dessa última conversa seja a mesma sentença da conversa anterior, a mesma inferência de que ela não tem mais do que 20 reais não aparece. Isso porque agora não há necessidade do enunciado de Janaína manifestar a quantidade total de dinheiro que ela tem, porque a fala de Naira expõe a necessidade de determinado valor para adquirir o ingresso do cinema. Percebe-se, portanto, que o enunciado consiste em uma constelação de sentidos, sempre mais ricos quando considerados em seus contextos efetivos de produção. Como vimos, muitos deles são produzidos inferencialmente, mas de modo tão automático que, mal atingindo o nível da consciência, chegam a ser considerados literais. O fato é que a linguagem verbal tem seu potencial expressivo, decorrente da riqueza de seu vocabulário e da complexidade de sua sintaxe, exponencialmente ampliado pela capacidade inferencial de quem a utiliza. Somos capazes não apenas de dizer frases que nunca ouvimos, mas ainda de dizer uma mesma frase inúmeras vezes com sentidos distintos. Este é o livro Manual de Linguística, Semântica Pragmática e Enunciação, lançado em 2019 pela editora Vozes, cujo segundo capítulo, intitulado Pragmática, assinado pelo professor Marcos Godinadel, foi o nosso texto referência. Esta é uma das obras que compõe a coleção de linguística da editora, com 248 páginas, dividindo-se em 4 capítulos. Este foi um diminuto resumo, um verdadeiro recorte do capítulo 2, que é composto de 74 páginas, repleto de exemplos simples, atuais e, portanto, contextualizados, que nos permitem visualizar o tema de modo elucidativo, inclusive nos dando margem a refletir sobre outras questões pinceladas pelo autor, de modo a nos instigar a querer saber mais acerca do tema. Uma boa leitura! Se você gostou do nosso conteúdo, além de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever, você pode adquirir o livro que fundamentou este vídeo. Basta usar o nosso link que está na descrição. Dessa forma, você não vai pagar nada mais pelo livro, mas estará em parceria conosco por meio deste apoio, ajudando a manter o canal. Agradecemos demais!